Constantino, eu quero te ouvir um pouco sobre essa mudança, né, sobre essa substituição, sobre dois aspectos. O primeiro, qual que na sua avaliação é a estratégia que está por trás, eleitoralmente falando, do presidente da República, e o que representa isso para a base bolsonarista? Porque se a gente for analisar no aspecto judicial, o senador Ciro Nogueira é tão complicado quanto o senador Renan Calheiros, por exemplo. Sem dúvida, além da ficha corrida, das suspeitas que param, eu não diria talvez tanto quanto o Renan, porque acho que aquele ali é imbatível, mas sem dúvida não é flor que se cheire, né? E como a Bruna lembrou, há pouco tempo atrás estava com o Lula, falando que o Lula foi um ótimo presidente, chamando o presidente Bolsonaro de fascista, né? Ninguém muda tanto assim tão rápido. Então, a gente sabe quem é fisiológico e quer isso aí que todos eles querem. Veja, é indefensável, mas vamos tentar avaliar o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu disse há pouco tempo, em alguns programas atrás, aí, que o Brasil tem dono e que as raposas cuidam do galinheiro. Qual é a estratégia por trás? Respondendo, são duas, né? O presidente precisa garantir alguma governabilidade, leia-se, passar reformas, né? E, segundo lugar, se blindar contra o risco de impeachment, né? E que é cada vez maior, e aí entra uma análise de que muitos pseudo-liberais e traidores da base bolsonarista que surfaram nela e foram eleitos dessa forma ajudaram a fragilizar o presidente e torná-lo ainda mais refém desse centrão, pedindo impeachment, desgastando ele toda hora, né? Então, isso aí o deixou ainda mais isolado. Ele só tem hoje em dia o povo, uma parcela do povo, as motociatas e por aí vai. Não fosse isso, ele já tinha caído. Ele já tinha caído. A turma não puxa o tapete de vez, porque sabe que isso tem um custo social e político alto ainda, né? Mas volta e meia fazem chantagens que não são nem veladas, como fez, debatemos isso ontem, o insignificante Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, né? Em relação à governabilidade, é o dilema que se impõe a todo presidente no regime presidencialista de coalizão que temos, né? Veja que, por acaso, hoje no portal 360 tem uma notícia de que 43% das reformas propostas como prioritárias pelo governo Bolsonaro, principalmente pelo ministro Paulo Guedes, andaram com a mudança de comando na Câmara e no Senado. Então, alguém está achando que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são o máximo, são espírito público, são de direita? Não, não e não. Mas melhor do que o sabotador Rodrigo Maia, quase qualquer um né? Então, assim, as coisas andaram. Então, teve um custo, teve um preço e teve um resultado, teve um retorno, né? Política para realistas no Brasil é isso, é a arte do possível, não é um espaço para romantismo. A alternativa para esse dilema que o Lula, por exemplo, encontrou, por ter o DNA totalitário e corrupto, foi comprar quem estava à venda, foi o Mensalão e o Petrolão. Aí resolve o problema, entre aspas. E comprar a mídia também, resolve outro problema. O Bolsonaro não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, ele tentou governar com pressão das ruas, com o Ministério Técnico, blindar o máximo possível. Tem um limite. 2 anos e meio se passaram, ele se desgastou, ele errou em muitas coisas, ele perdeu parte da base que já não era grande, porque estava cheio de traidor oportunista, né? E ele se encontra hoje nessa situação mais frágil. Então, ele está se blindando, não tem dúvida, e tentando garantir alguma governabilidade. Ele quer ver aprovado o nome que ele indicou para o STF, ele precisa passar reformas ainda importantes, né? E aí fica muita gente na base bolsonarista falando, não, eu confio no presidente, eu confio, é estratégia. Estratégia 4D não é, né? Não é xadrez 4D que ele está jogando. Ele está jogando um jogo muito mais simples. É dama e é mata ou morro, né? Então ele está ali se protegendo e tudo mais. Ninguém pode festejar uma coisa dessas. Lembra que o Brasil tem dono. A deputada estadual Janaína Pascoal foi para cima, falando isso é muito triste, muito ruim, ele tinha que enfrentar, né? É uma visão um pouco mais romântica. Se ele enfrentasse para valer, ele já disse que vai vetar, por exemplo, o fundão. Isso tem um custo alto, isso foi um ato corajoso, que, aliás, careceu de elogios dos pseudo-liberais, alaranjados ou não, né? É um ato corajoso. Agora, se ele peitar de vez o sistema, a gente sabe o que vai acontecer. Ele vai cair. E aí a pergunta que fica para os realistas é, isso é melhor ou pior para o país? Isso é melhor ou pior para quem é de direita? Para quem entende que a gente tem que dar uma guinada em relação a 30 anos de esquerdismo no país. Esse é o dilema que se impõe. Eu tenho um perfil bastante combativo, não sei se deu para perceber, né? Então, muitas vezes eu pago blefe,
Eu, quando fui cancelado, peitei os canceladores e fui para cima. Eu não gosto muito de pacto com o diabo, porque eu acho que pacto com o diabo leva a gente para um caminho muito escorregadio, rumo ao abismo, né? Você flerta demais com o abismo te olha de volta e te traga. Então, o diagnóstico que nós temos é esse, Paulo, para resumir. O diagnóstico é: Bolsonaro é cada vez mais refém do Centrão, né? Não é xadrez 4D, não. Ele é refém do Centrão. Qual é a receita para isso? A médio e longo prazo, melhorar o Congresso, ter uma base mais conservadora, com gente melhor e com espírito público. Diluir o poder das raposas. O problema é que isso precisa de uma reforma política. E aí, voto distrital, descentralização de poder, fim do fundo eleitoral, fim do fundo partidário, do horário gratuito, um monte de coisa. E quem é que vai aprovar isso se vai tirar poder justamente dos caciques partidários, leia-se das raposas? Eis o dilema.